Lição 3, 15 de julho de 2018. Os ministros do culto levítico. Olá, paz do Senhor a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Isto é que eu desejo a todos vocês aqui. Aí vocês podem estar dizendo, peraí, isso aí é uma bênção apostólica e só quem pode dizer isso são pastores na hora do culto. Bom, não existe uma ordem específica para isso e não existe proibição para isso. Então qualquer pessoa pode chegar e dizer essa frase sem problema algum, porque isso não foi patenteado para pastores. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 14 uma bênção no final. Era comum existirem essas bênçãos no final, entendeu? Então vamos ler aqui a partir do versículo 11, no final da carta dele. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Bom, eu não tenho o costume de estar saudando ninguém com beijo, não. Isso não é da minha cultura, mas não é que seja proibido. Todos os santos vos saúdem, versículo 13, versículo 14. Ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Isso não é uma super benção. A benção que só pode ser dada por pastores. Então, o que é que a carta de Levítico, como a gente está dizendo aqui, a carta de Levi, ela não aponta para pastores, ela aponta para Cristo. E como aponta para Cristo, não podemos dizer que os sacerdotes são os pastores. Isso não tem nada a ver, gente. Absolutamente nada a ver. Porque em todo o tabernáculo, tudo aponta para Cristo. O sacerdote, sumo sacerdote, o cordeiro é Cristo, o pão, ele é o pão, ele é a água que purifica, enfim, tudo, ele é a luz, que é o candelabro, tudo ali aponta para Cristo e não para pastores. Pastores são dons. Então, quem são os ministros do culto levítico? Os sacerdotes. Ok, tudo certo. Então, é um erro vocês quererem comparar o sacerdote com o pastor. Não, o sacerdote é um símbolo de Cristo, a função dele é Cristo. Quem são os ministros hoje? Você, porque a função do sacerdote, quem faz é você. E hoje nós iremos tratar sobre isso, sobre o ministério, os ministros do sacerdócio. Quem são? Do culto levítico, que era o culto de intercessão para perdão dos pecados e não para adoração. Quem são esses ministros? Quem eram? Eram os sacerdotes. Então, o culto, esse culto, ele não era de adoração, porque tudo que havia no tabernáculo foi eliminado, foi cancelado. Então, se o tabernáculo era adoração, a adoração também foi eliminada ou cancelada? Não. Então, não era adoração. Então, os ministros do culto, na função do culto, somos nós. Por quê? Por causa do sacerdócio. Então, vamos analisar do princípio. Existia uma terra chamada Salém, e essa terra tinha um sacerdote do Deus Altíssimo, que não era descendente de Levi, nem existia essa ordem sacerdotal. Então Deus vai, chama Abrão, diz, Abrão, vai para uma terra, chega lá em Salém, Melquisedeque vem, dá pão e vinho a ele, passando o sacerdócio para Abraão. Mas Abraão era da ordem levítica? Não.
Mas ele tinha um sacerdócio. Por quê? Porque dali por diante ele iria agradar a Deus com a sua vida. E foi. Depois que todos pecaram ali com Moisés no monte, então o sacerdócio passou para os levitas. E hoje em Cristo o sacerdócio está conosco. O que os levitas faziam, quem faz hoje somos nós, pessoalmente. Por quê? Porque o que o sacerdote fazia era propiciação e expiação pelo pecado. Então, era uma oferta que agradava a Deus. E hoje nós prestamos essa oferta através do sacerdócio, não de Levítico. Sacerdote levita. Não, Levítico não. Nós temos o sacerdócio, mas não o dele. Assim como Cristo hoje é sacerdote eternamente, mas não segundo a ordem levítica, e sim como segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler esse texto que se encontra em Atos, em Romanos, capítulo 12, e o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Não é mais aquele sacrifício que existia lá, aquilo tudo passou. Não é sacrifício moço, e sim vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é esse culto racional? É a sua vida agradando a Deus. Então, essa oferta, quem presta a Deus agora é você. Você não necessita de um sacerdote para oferecer um sacrifício agradável a Deus, agradar a Deus com expiação, e nem ter o seu pecado propiciado. Agora é você e Deus. Você não precisa de um pastor para esta ação. Não. Você não precisa de um sacerdote, de um padre, de um guru, seja lá o que for, de um líder espiritual, para fazer isso que o sacerdote fazia antigamente. Não, já era. Agora você, diretamente em Deus, o véu foi rasgado. Quem vai agora diretamente a Deus não precisa mais desse tipo de sacrifício. Isso aí você deixa para quem gosta de rituais, desse tipo de rituais de sacrifício, umbanda, essas coisas. Nós não, nós somos cristãos. Então é o nosso, a nossa oferta, o nosso sacrifício sendo oferecido a Deus. Então nós temos isso explícito na Bíblia, entendeu? E isso é claro para nós. Vamos ler aqui nos textos 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Cristo ele é chamado de pedra aqui no versículo anterior, e no versículo 5 ele diz: vós também, como pedras vivas. Nós não somos pedras literais não, viu gente? Pedras literais não, somos pedras vivas. Isso é simbologia. Sois edificado casa espiritual. Então já era tudo aquela parte daquela casa material que existia, que era o tabernáculo e o sacerdócio. E sacerdócio santo somos nós. Nós fomos edificados casa espiritual, que seria o templo, e o sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios não materiais, não, viu gente? Mas está escrito aqui, ó, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós oferecemos esse sacrifício que é agradável a Deus. Por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote hoje. Segundo a ordem de Melquisedeque, é o sacerdote eterno. 1 Pedro 2, chega no versículo 9, ele enfatiza isso como aquela nação que existiu, que foi dada a Abraão. Mas vós sois a geração eleita, versículo 9, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a função do sacerdote não está sobre o pastor, ela está em nós. A nossa vida agora é que é através do sacerdócio. Até porque nenhum texto bíblico vai se referir a sacerdócio como sendo pastor. Em hipótese alguma, isso existe em nenhum dos textos da Bíblia.
todos os que falam sobre o sacerdote no Novo Testamento testifica Cristo como sendo sacerdócio de Melquisedeque e o fim do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico foi criado para intercessão a Deus, e Deus criou isso através dos sacerdotes que não, as pessoas lá que não se contaminaram com a idolatria. Então a função do sacerdote era oferecer os sacrifícios, era o zelo pelo templo e receber os dízimos, porque os dízimos eram para serem distribuídos entre eles, entre os órfãos, entre as viúvas e os estrangeiros que habitavam lá. Essa era a função deles. E o dízimo também não era em dinheiro, mas isso aí é um assunto mais à frente que iremos tratar. Então, não existe, Hebreus 7:21. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então você não vai encontrar uma passagem bíblica que diga que o sacerdote é o pastor. Não. Se você encontrar, por favor, diga aí. Atenção, gente, está se referindo ao sacerdote do templo levítico. Viu? Não é isso, não. A função de aperfeiçoar. Veja só, vamos ler aqui. Hebreus 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. É uma similaridade com o acontecimento do sacerdócio. Assim todo o sacerdócio aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas quem é este? Cristo, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então, não há mais necessidade daquele sacerdócio, nada daquilo existe em nós. Tudo se concluiu em Cristo, porque Ele fez tudo. Versículo 3. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por os cabelos de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Onde não há remissão desses, não há oblação pelo pecado. Então, o sacerdote, ele fazia esse sacrifício continuamente. Muitos animais eram mortos, manhã e tarde, e sempre tinham que ser repetidos. Mas agora em Cristo não. Hoje você pode pecar? Não pode pecar. Mas através de Cristo você obtém o perdão. Porque tudo que havia lá era para perdão do pecado. E em Cristo hoje nós temos isso. Então quem está em Cristo, nova criatura é. E seus pecados foram colocados no mar do esquecimento. Então nós temos acesso ao Pai para o perdão dos nossos pecados através do sangue. Esse sangue de Cristo, o sacrifício, não era dentro, por isso que fica fora. O versículo 10 aqui diz: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora do arraial. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, todas as nações. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre a ele, a Deus, sempre por ele, a Deus, sacrifícios de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso é adoração que foi falado no vídeo anterior. O confessar com os lábios o nome de Cristo é adoração. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, irmãos, os textos são muito bem claros. Então, o sacerdócio
E a função do sacerdócio, ela está sobre nós, para que nós oferecemos, através de Cristo, que é o sumo sacerdote, a expiação e propiciação pelos nossos pecados. Então, todo o tabernáculo passou. Então, os levitas, eles tinham a função também de ensinar os judeus. E hoje, no Novo Pacto, em Jeremias 31 e 31, está escrito que seria passado a todos os homens, não haveria mais necessidade disso, porque Deus colocaria a sua lei, ou seja, a Torá, os ensinamentos, a instrução, em nossos corações. Por isso que o sacerdócio levítico está ultrapassado, não serve para nós, nunca serviu, não foi feito para os gentios e eles não tinham parte nisso. Agora vamos para a bênção, né? Que eu chego assim, começo a fazer falar a bênção apostólica, e isso para muitos é uma afronta, mas eu vou agora justificar isso. Vejam só, o que acontece é que muitas instituições religiosas querem colocar o pastor como uma pessoa superior aos outros, que é super homem. Não, são homens iguais a gente. Homens iguais a gente, não tem nada diferente. Agora Deus os colocou, o Espírito Santo de Deus, Atos 20, 28, os instituiu para apacentar as ovelhas e cuidar delas. Mas não existe assim algo, uma força sobrenatural que só eles possam fazer, ou seja, uma bênção que só possa ser dada a ele. Não, pegaram o texto de número 6, do versículo 22, que é um contexto completamente diferente, olha, e 6 a partir do 22. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes. Então Moisés iria dizer a Arão e a seus filhos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, não é sobre os gentios. E eu vos abençoarei. Quem? Vos abençoarei quem? Os filhos de Israel. Isso aqui foi uma ordem dada por Deus para que Moisés falasse a Arão e aos seus filhos, dizendo isso. E ele diz aqui, fala a Arão, versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo. Então, muita gente pensa que isso aqui é uma bênção araônica, porque foi Arão que abençoou os filhos dele. Não. Assim abençoaram os filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel? Todos. Então, Moisés que pronunciaria essas palavras, segundo a ordem de Deus, para Arão e para os seus filhos. Então isso aqui não são palavras exclusivas de um pastor, padre, presbítero, ancião, seja lá como for. Não tem lógica. O mesmo se dá com o outro texto, 2 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo simplesmente dá uma bênção e ainda manda um saudar o outro com um beijo. E ninguém aqui faz isso. Então, não existe essa bênção, só o pastor pode chegar e dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Não, isso não é exclusividade do pastor. Não existe nenhuma ordem específica para isso, assim também como não existe proibição para isso, gente. Nós estamos aqui apenas conversando sobre temáticas bíblicas. Então, qualquer um pode pronunciar essas palavras, porque não existe um ser Superman diante de Deus para a igreja. Todos nós somos iguais. A função do pastor é apacentar as ovelhas e não mais como naquele tempo da lei, onde existia tal prática de bênção e maldição. Hoje nós não temos maldição entre nós, e esse tipo de bênção que só pode ser dada por uma pessoa não existe. Quem nos abençoa hoje é Cristo. Amém, meus irmãos. E tem algumas coisinhas da lição que eu queria falar novamente. Um ponto que eu sempre costumo de fazer, as coisas que eu tenho alguma que eu não considero assim tão aplicada, né?
A parte é interagindo com o professor, só quem pode ver são os professores que estão na lição do mestre. A função do sacerdócio era conduzir a adoração a Deus. Isso não existe. Não. Não tem nada a ver de conduzir a adoração a Deus, porque a outra partezinha de Deus escolheu eles para a adoração. Peraí, e os outros? Deus não escolheu para a adoração? Escolheu sim, isso é um erro grave, gente. Então a gente precisa ficar atento ao que nos está sendo ensinado e cogitar e dizer, será que isso está certo? Então vocês deixem aí no comentário a opinião de vocês, se concordam comigo ou não. Porque a partir do momento que o autor da lição diz que Deus escolheu os levitas para a adoração, e os outros Deus não escolheu? Não foram escolhidos para isso os outros? Não. E se o tabernáculo era para a adoração, então a adoração foi eliminada por Cristo. Precisa entender isso. Tudo que havia no tabernáculo apontava para Cristo, não apontava para sacerdote, nem não apontava para o pastor, padre, seja lá que for o líder espiritual, ancião, não. Apontava para Cristo, porque tudo ali simbolizava Cristo e hoje Cristo eliminou tudo. Então, mesmo naquele período, Deus não selecionou levita para a adoração, coisa nenhuma, isso não existe. Então precisamos ficar atentos a esses detalhes. Mas deixem aí o comentário e um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Tem um grupo do Zap aí, quem quiser participar, entre e Deus abençoe a todos. E quero dizer uma coisa a vocês. Eu não sou pastor não, eu sou membro da igreja, mas eu quero dizer a vocês que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.